Olá, olá, oitavano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre interjeição. Já que nós estamos estudando as 10 classes gramaticais, para então fazermos análises morfológicas, não é? Beleza, então vamos lá. Temos aqui, questão 1. O poema de José Paulo Paes perface de algumas interjeições. Analise-as respondendo ao seguinte questionamento. Aí temos aqui, Canção do Exílio Facilitada. É uma canção, gente, que ele, então, fez com base em um outro texto, né, de Gonçalves Dias, justamente Canção do Exílio, em que ele demonstra, né, as saudades, por exemplo, saudades ao, no caso, seu local de origem e, logicamente, aversão àquele local onde ele está. Aí temos aqui, lá, sabiá, papá, mamá, sofá, sinhá, cá, bá. Ou seja, nós temos aqui então que demonstrar, né, quais são então os sentidos das interjeições que foram então usadas aqui no poema. Tendo em vista as características que nortearam as produções poéticas da era modernista, explique a relação de sentido expresso pelas presentes interjeições. Aí você tinha, né, de identificar que a é uma interjeição e ba é uma interjeição. E o restante são palavras em seu próprio sentido, sentido real. Então vamos lá. Temos então a. Então, o que expressa, né? Ela expressa admiração pois há uma ideia muito positiva sobre o local, né, descrito. Ou seja, o local de origem dele. Origem, assim, não queira dizer que ele nasceu nesse local, né? Mas sim porque ele se ambientou, porque ele achou bonito, né? Então vamos lá, o restante da questão, a preposição, interjeição ba, né? Bom, então expressa aversão, né, e crítica. Ao local descrito. O local do exílio dele, né? Agora a questão 2. Temos aqui, de acordo com o código mencionado, relacione corretamente as colunas, analisando o valor semântico, ou seja, o sentido, atribuído pelas preposições. Tá? Então, na verdade aqui é pelas, no caso, interjeições. Certinho? Bom, e quem fez este comando aqui não fui eu, tá? Isso aqui é de provas. Vamos lá então, temos aqui a semântica, o sentido de admiração, de espanto, de aversão ou de alívio. Aí temos, nossa, como você é formidável. E aí? Aqui seria, então, qual? Né? Seria a de admiração, né? Agora, ufa, terminamos o trabalho em tempo hábil, né? Então, vocês podem observar que havia o que? O alívio, né? Você não sabia se conseguiria cumprir com a tarefa, né? Mas conseguiu e dá aquele alívio, né? Agora, credo, não gostei do que você falou, né? Então, aí nós temos, logicamente, aversão, né? C. Agora, nossa, que homem estranho está percorrendo as ruas ou pelas ruas do bairro. Então, temos aí, né, logicamente aqui sobrou e aqui também casa, né, com sentido espanto. Pronto. Agora vamos para 3. Atribua às orações abaixo uma interjeição correspondente ao contexto expresso pelas mesmas. Aí temos aqui o local para a interjeição, né, e temos então a frase que nós vamos ter de notar
qual é o sentido conforme o contexto, não é? Que bom seria se não tivéssemos que nos preocupar com a falta de segurança, não é? Então temos aí, nossa, que bom seria se não tivéssemos que nos preocupar com a falta de segurança. Não consigo resolver esta questão. Estou bastante preocupada, pois não entendi toda a matéria. Então, o que poderíamos colocar aqui? Socorro, né? Então, não consigo resolver essa questão. Socorro, estou bastante preocupada, pois não entendi toda a matéria. Agora, você obteve o primeiro lugar na competição. Então, logicamente, nós temos aí salve. Salve, você obteve o primeiro lugar na competição. E agora temos aqui. Acho que essa pessoa que está passando por ali é um amigo, não vejo há anos. Ei, espere, preciso falar contigo. Então, ei. Beleza? Então vamos aqui para 4. Substitua os termos em destaque por interjeições correspondentes. Fiquem quietos, a aula já começou. Então temos o que aqui? Temos psil, né? Por exemplo. E aí o restante da frase, né? A aula já começou. Já começou. Beleza. Aí, não aprova. Sua atitude desagradou a todos, né? Então, credo, sua atitude desagradou a todos. Beleza. Aí tem aqui, vais conseguir, sigas adiante, pois serás um vencedor. Então, podemos usar aí, né? Vamos, sigas adiante, pois serás um vencedor. Pronto. Esteja mais atento. Essa estrada oferece riscos aos condutores. Então temos aí atenção, né? Atenção. Esta estrada oferece riscos aos condutores. Pronto. Agora temos aqui a 5. Sabemos que cada classe de palavra exerce alguma função morfológica no interior dos enunciados. Assim, podemos dizer que as interjeições têm a função de... Beleza, a função da interjeição, gente, facílimo, não é? Bom, e aí nós temos, né, logicamente, a B. Exprimir de forma instantânea e enfática, né, muitas vezes de forma totalmente inesperada, bem natural, né? Sentimentos, emoções e reações psicológicas por meio dos sinais de pontuação, de gestos, bloqueios e efeitos sonoros. Exemplo, psiu ou uau. Então tá aqui. A B. Vamos direto a, então, alternativa, né? Agora a questão 6. Leia o poema Canção do Exílio Facilitada, de José Paulo Paes, que é uma paródia do poema Canção do Exílio, tá? Do poeta romântico Gonçalves Dias, para responder às questões 6 e 7. Então, Canção do Exílio Facilitada. Lá, sabiá, papá, sofá, sinhá, cá, bah. Então, tendo em vista a linguagem empregada e seus efeitos de sentido, podemos dizer que no poema A, então, olha só, nós temos então muitos efeitos sonoros, nós temos também logicamente que demonstrações, né, de sentimentos, entre outras situações. Então nós temos que procurar essas características, né? E logicamente que as características estão aqui, ó. Palavras com sentido próprio e duas interjeições, né? Porque o a e o ba são duas interjeições e o restante das palavras tem o seu sentido próprio, né? Por exemplo aqui, ó, palavras de sentido próprio. Lá, advérbio de lugar, sabiá,
substantivo comum, papá, linguagem infantil para papai ou para alguns alimentos, maná, tudo que é deleitoso, suave, sofá, substantivo comum, sinhá, forma de tratamento, e cá, advérbio de lugar. A é uma interjeição que expressa admiração e ba que expressa aversão, crítica. Pronto, está aqui então. Questão 7. Analisando o poema de José Paulo Paes, é possível afirmar que as interjeições que compõem o poema são... Bom, já respondemos várias vezes, né? É uma pergunta até boba, certinho? A D, né? A e ba, expressões que exprimem sentimentos, emoções e reações psicológicas. E temos a 8, marque a única alternativa que não é composta apenas por interjeições ou locuções interjetivas. Então temos aí a letra D. Por quê? Por causa do au-au, né? Que é a linguagem de um animal. Agora, puxa vida, alô, são então interjeições, né? Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui na 9. Temos um texto enorme, vamos ler primeiro o comando para ver se é necessária, então, a resolução ou a leitura, né, no caso do texto, ou a resolução sem a leitura do texto. Aponte qual das interjeições ou locuções interjetivas, né, está corretamente associada ao seu valor semântico. Então, qual das interjeições, né, está então associada corretamente ao seu valor semântico? Então temos aqui, cuidado com o cachorro, aversão. Não, né? Aqui é de advertência. Se Deus quiser, consigo chegar a tempo. Apelo? Não, né? Logicamente isso aqui não é um apelo. Isso aqui muitas vezes pode ser ligado até a um alívio, né? Ou então um desejo em si. Credo, que nojo, dor. Não, isso aqui é aversão, né? Agora, puxa, não esperava te ver aqui. Surpresa, tá certo? Bom, então tá aqui, é a letra D. Essa 10 aqui eu não enviei vocês, tá bom? Então, nós vamos terminar aqui o nosso exercício. E vamos agora dar continuidade, então, à nossa conceituação, então, das classes gramaticais. Nós, então, acabamos de estudar as interjeições, né? E agora nós vamos estudar, se não me engano, a conjunção. Está aqui, interjeição, locução interjetiva, conjunção, né? Bom, vamos lá. É a palavra invariável que liga dois termos ou duas orações, geralmente estabelecendo uma relação semântica entre eles. Bom, há dois tipos de conjunções, né? Como nós já vimos, elas ligam orações ou termos da oração. Os termos da oração que ela liga são termos coordenados, ou seja, que têm a mesma função sintática. Por exemplo, vai ligar dois núcleos, seja, por exemplo, ou sejam dois núcleos do sujeito, do verbo, por exemplo, o núcleo do predicado verbal, ou dois predicativos do sujeito, ou então dois predicativos do objeto, dois núcleos do objeto direto, dois núcleos do objeto indireto, tá? Ligar, por exemplo, dois núcleos do agente da passiva, ou seja, de todos os termos da oração, certinho? Bom, agora, quando a conjunção tem a função de ligar duas orações, ela vai ter duas funções distintas. Uma de ligar orações que estão completas, tanto no que tange a semântica quanto a sintaxe, ou seja, orações completas, sintática e semanticamente, tá? Que são as coordenadas. E ligar também orações subordinadas, que são aquelas que uma vai exercer uma função sintática referente à outra. Ou seja, uma vai completar algo que falta a outra. Uma vai se juntar em uma função que falta a outra oração. E nas que são então completas, elas não precisam de nenhum termo da oração para se juntar a elas, tá? Essas orações completas são as orações coordenadas. Elas estão completas sintática e semanticamente, tá? Aí nós temos
alguns tipos, né? As adversativas, as aditivas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. 5, né? E as várias conjunções ligadas a elas, então, né? Por exemplo, aditivas, elas ligam duas orações que têm pensamentos parecidos, idênticos, né? Porque seguem uma lógica. As conjunções são e, nem, mas também, não só, mas também, não só, como também, não apenas, mas ainda, não somente, senão ainda. Aí temos aqui as conjunções adversativas, coordenadas adversativas. Elas vão ligar duas orações, né, em que uma vai ter uma ideia oposta à outra, tá? As conjunções mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, nada obstante. Vamos ver um exemplo de como essas, no caso, orações estão completas sintaticamente. Machado de Assis era pobre. No entanto, estudou muito. Olha só, Machado de Assis era pobre, Machado de Assis estudou muito. Essas duas orações estão completas, e mesmo que uma pareça estar completa, a outra não exerce uma função sintática, em referência a, no caso, a oração, né, a que ela se liga, certo? Essa oração que se liga a esta primeira, no entanto, estudou muito, se liga a essa primeira no sentido de trazer uma ideia oposta, tá? Olha só, ele era pobre, ele era muitas vezes marginalizado devido às origens, né, porque ele era filho de escravos, né, ele era negro, né, imagine-se hoje o racismo, imagine naquela época, né, e ele estudou muito, porque o normal seria não estudar, pela falta de oportunidade, né, só que ele não deixou isso o abater, então ele estudou, não estou falando de meritocracia não, estou dizendo que ele foi atrás, né. São vários condicionantes que muitas vezes fazem com que uma pessoa mude sua história, né? Mas no geral a história muitas vezes é determinada pelas situações impostas. Beleza, então temos aqui o que? Machado de Assis, ele então estudou muito, apesar de tudo contra ele. É uma situação então de oposição à ideia anterior. Então as orações se ligam no sentido? Sim, mas elas estão ou são independentes, sintática, e também no sentido são independentes. No sentido também, apesar de se ligarem pelo sentido. Então o que temos aqui? Nós temos duas orações em que uma não exerce uma função que falta a outra, uma função sintática. Dos termos da oração, uma função de sujeito, uma função de objeto direto, objeto indireto, uma função de complemento nominal, de predicativo, de aposto, tá? Uma função de advérbio, ou então de adjunta de nominal, e aí vai. Beleza? Aí nós também temos as conjunções coordenadas alternativas, aquelas que trazem uma ideia de alternância, você pratica as duas ações, certo? Só que alternadamente, ou então uma ideia de exclusão, ou você pratica uma ação ou outra, tá? Quais são as conjunções? Ou, ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja, talvez, talvez, tá? Ora pega na orelha, ora no lado. Então temos aqui, né, Camões, temos aqui uma, no caso, alternância de ações, tá? E aí as conjunções aqui são dobradas, por isso que é ora, ora, tá? Porque aqui fica uma parte da informação e depois da segunda conjunção, a outra. Temos também a conjunção ou as conjunções coordenadas conclusivas. Vão ligar duas orações em que a segunda ela vai encerrar a dedução ou a conclusão de um raciocínio que está, então, presente na primeira. Quais são as conjunções? Logo, pois, o pois pós-posto ao verbo, tá? Portanto, então, por conseguinte, por consequência, assim, por isso, de modo que em vista disso. Exemplo, bem dizia Descartes, penso, logo existo. Então, olha só, temos aqui a oração conclusiva, logo existo. É, logicamente, uma conclusão dessa ideia, de que eu penso. Se eu penso, logo existo. Deus te deu a vida, se-lhe, pois, grato. O pois, depois do verbo aqui, tá? E aí entre as duas orações você tem de colocar um ponto e vírgula. Por que é importante observar isso? Porque nas explicativas, tá? Nós temos, então, deixe-me só aqui achar as explicativas que estão aqui, tá? Ligam duas orações em que a segunda é uma explicação, né, uma justificativa da anterior. E aí também tem a conjunção pois, que é usada entre as duas orações. E o pois conclusivo é usado, então,
no interior da segunda oração, da oração conclusiva. Por isso que tem aqui o verbo se-lhe pois grato. E aqui, então, vamos para as explicativas. As conjunções são pois que, porque, porquanto. E aí temos aqui não faça caso, pois estamos aqui para ouvi-lo. Olha o pois entre as duas orações, né? Então, beleza. Aí também as conjunções subordinativas, a chamada integrante, que liga duas orações em que uma, olha só, a primeira vai receber o nome de oração principal e a segunda vai ter uma função. Então, a integrante vai ser aquela que vai ligar a oração principal ou uma oração com função de sujeito, ou de objeto direto, ou de objeto indireto, ou de complemento nominal, ou de aposto, ou mesmo de predicativo, tá? Todos aqui, ó. E também existem as conjunções subordinativas adverbiais. São aquelas que ligam, então, a oração principal a uma oração com função de advérbio. Por quê? Porque vai faltar à oração principal uma função sintática, né, circunstancial, ou seja, um advérbio, tá? Um adjunto adverbial, pois estamos tratando aí de sintaxe. Mas, falando-se de conjunções, é a conjunção subordinativa adverbial. Então, aprendemos todas as conjunções aqui, né, de forma bem sucinta, mas é o que nós, né, no caso, queremos. Que já está até, né, muitas vezes, esse conteúdo demorando demais, como se estivéssemos fazendo a mesma revisão lá do início do ano. Então, nós temos aqui as conjunções subordinativas adverbiais, as integrantes e as coordenadas, né? As coordenadas, então, são quais? As aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Temos a integrante, que liga o quê? Liga a oração principal, uma oração com função de sujeito, do objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de aposto e de predicativo. E há também as, no caso, conjunções subordinativas integrantes, que vão então ligar, né, 9 sentidos à oração principal, ou seja, 9 circunstâncias adverbiais da oração principal, tá? Circunstância de causa, circunstância de finalidade, circunstância de comparação, condição, circunstância de concessão, circunstância de concessão, né? De também, deixe-me ver aqui, proporção, de tempo, olha só. Então, temos aí 9 circunstâncias, não é? E, por fim, também, né, de condição, concessão e consecução, que é a última, beleza? Bom, e aí na próxima aula nós vamos resolver exercícios sobre conjunções e depois vamos para a preposição e as palavras cognatas, para terminarmos então esse conteúdo, beleza? Então, gente, até a próxima aula e tchau, tchau.